Você está aqui? Não sei, pode ficar de pé até o lado também. Bom, vamos lá então. Ziraldo. Aí que agora tem Então, eu escolhi o Ziraldo. Não sei se eu explico no começo, no final, sobre por que eu escolhi o Ziraldo. Pode ser, vai lá. À vontade. Então, vamos lá, então. Quem foi Ziraldo? Ziraldo Alves Pinto, conhecido como Ziraldo, nasceu em 24 de abril de 1932 em Caratinga, Minas Gerais. E desde cedo mostrou interesse pelo desenho e pelo humor, traçando um caminho que levaria a se tornar um dos maiores nomes da literatura infantil e das artes gráficas no Brasil. Felizinha Alves e Geraldo Alves cresceu um ambiente que valorizava a leitura e a criatividade. Tá? Então, isso só um geral, né, sobre ele. O início da carreira dele, né, ele começou publicando ilustrações de jornais e revistas locais, foi para o Cruzeiro e o Jornal do Brasil na década de 50, e as charges chamavam a atenção pela originalidade do senso de humor, que destacava os outros. E foi durante essa época também que ele consolidou o nome dele como cartunista, uma profissão que estava ganhando espaço no Brasil através das publicações de jornais que se tornando mais comuns, e que o Ziraldo ajudou a popularizar. Tá? Vamos lá, a primeira obra literária do Ziraldo foi A Turma do Pererê, né, a primeira revista em quadrinhos inteiramente colorida e produzida por um autor no Brasil. Ela apresentava personagens inspirados na cultura popular, animais falantes e figuras de folclore. E A Turma do Pererê se tornou um marco da história dos quadrinhos nacionais, destacando-se por abordar temas brasileiros de forma acessível e cativante. Embora tenha sido interrompida em 64, durante o insurgimento militar, a revista tinha um legado duradouro e foi lançada diversas vezes ao longo dos anos. Então, essa foi a primeira publicação dele, única exclusivamente, né, porque ele já tinha as charges dele, os desenhos nos jornais, mas esse foi exclusivamente com ele e autor. Depois Liberdade de Expressão, outro momento marcante da carreira dela foi... Procura falar um pouquinho mais devagar, fica um pouco difícil, né, gente? Vamos lá. Com a dicção. Sim. Outro momento marcante da carreira foi o Pasquim, que foi um jornal, lá no final da década de 60, que ele, junto com outros artistas, né, fez um jornal alternativo, né, que se destacou pelo humor irreverente e pela crítica à ditadura militar brasileira, mais ou menos, mas exercendo um papel de resistência cultural. Os Ziraldo e seus colegas usaram o humor como uma forma de contestação e de denúncia, muitas vezes driblando censura imposta pelo regime. E pela atuação do Pasquim, ele chegou a ser preso, mas isso não impediu de continuar defendendo a liberdade de expressão e a democracia do país. A importância literária, né, Ziraldo é reconhecido como um dos mais influentes autores da literatura infantil no Brasil, e a sua contribuição vai além das ilustrações e quadrinhos, abrangendo também livros que se tornaram clássicos no universo infanto-juvenil. Sua escrita leve, carregada de humor e de sensibilidade única, Ziraldo conseguiu capturar a essência da infância e transmitir mensagens profundas de forma lúdica. Então vamos lá, a escrita de Ziraldo. A abordagem dele é caracterizada por uma visão otimista e criativa da infância. Ele explora os sentimentos, dúvidas e as alegrias de jovens leitores, apresentando personagens com os quais as crianças podem se identificar. O objetivo dele realmente é se comunicar mais com as crianças. E essa capacidade de se comunicar com o público infantil foi essencial para o sucesso dele. Além disso, muitos de seus livros carregam temas importantes, como a valorização da amizade, da liberdade, da imaginação, que são extremamente importantes para uma criança que está se desenvolvendo. A principal obra dele foi O Menino Maluquinho, lançado em 1980, né? É a mais conhecida e emblemática, tanto que a imagem lá no começo, né, eu já peguei justamente o Ziraldo com a panela na cabeça, tá? Mas o livro rapidamente se tornou um fenômeno editorial no Brasil, conquistando o público e a crítica. Tá? Traduzido em diversas línguas, adaptado para outras mídias, teatro, cinema e televisão, né? Considerado Ziraldo como um dos maiores escritores da literatura infantil do país. Tá? O livro conta a história de um garoto travesso cheio de energia, conhecido como Menino Maluquinho. Não tem nome específico, mas é o nome dele, tecnicamente, que vive as aventuras com alegria e entusiasmo. Com uma panela na cabeça, ele simboliza a liberdade e a criatividade das crianças de imaginar que uma panela é um chapéu, um capacete. Sempre inventando brincadeiras e se metendo em situações engraçadas. E a narrativa apresenta uma série de episódios que retratam o cotidiano do personagem, travessuras na escola e relações com os amigos e família. O Menino Maluquinho é descrito como sapeca, levado e impossível, né, que tem características comuns de crianças, né, mas que ao mesmo tempo é muito amado por todos ao seu redor. Ele é um reflexo das crianças brasileiras com toda a sua vitalidade e imaginação.
As aventuras são universais, tocando leitores de diferentes idades a abordar a beleza e os ouvidos de criança. O Ziraldo captura a essência da infância com descobertas e questionamentos em uma obra que também faz os adultos refletirem sobre a importância de manter a criança interior viva. Tá, e resumo da obra, basicamente foi o que eu falei, mas é um livro que explora a infância de maneira poética e divertida. A história se desenrola com episódios que mostram o dia a dia do menino, sempre formas criativas, de transformar situações comuns em aventuras. É uma panela que ele usa, sinônimo de símbolo da personalidade livre e inventiva dele, e se tornou um ícone da cultura pop. Os episódios incluem pequenas travessuras, como a ficar de castigo por não conseguir ficar quieto, até momentos emocionantes, como a saudade que ele sente dos avós falecidos. A obra é narrada de forma não linear, então os capítulos não é contínuo, né? É de forma aleatória cada capítulo, que funcionam quase como independentes, né? Uma pessoa pode ler um sem precisar ter lido nenhum outro, mas que juntas formam um retrato e completo e sensível do protagonista. Né? Ele usa um linguagem acessível e ilustrações expressivas para envolver o leitor, proporcionando uma experiência que vai além do texto. Tá? Legado e impacto. Ziraldo faleceu 26 de setembro de 2023, um ano e um mês atrás, deixando um vasto legado artístico e literário. A morte foi sentida em todo o país, uma homenagem que ressaltava sua importância à cultura brasileira. Ao longo de sua vida, ele recebeu inúmeros prêmios e honrarias, tanto no Brasil e no exterior, e suas obras continuam a inspirar novas gerações. Além do Menino Maluquinho, ele escreveu e ilustrou outros livros, né, como no começo, mas também o Flicts, que aborda a inclusão em busca do pertencimento, o Bichinho da Maçã, uma fábula sobre amizade, respeito e diferenças, né, sempre voltado para as crianças. Seus trabalhos vão de literatura infantil, incluindo publicações para adultos, né, com outros, mas peças de teatro, colaborações e roteiros de filmes. Mas o foco dele principal sempre foi, digamos, o trabalho principal sempre foi literatura infantil. Ele fez outras coisas, mas, digamos, 90% do foco dele é infantil. Tá? E esse Ziraldo é percebido não só no campo literário, mas na formação de valores. Então, ele ajudou a popularizar a literatura infantil no Brasil, demonstrando que livros a crianças podem ser divertidos e, ao mesmo tempo, transmitir mensagens importantes. Seu estilo inconfundível com ilustração, aliado à capacidade de se comunicar diretamente com os jovens, revolucionou a forma como os livros infantis eram vistos e consumidos no país. Então, conclusão geral, né, foi um artista multifacetado que deixou uma marca indelével na literatura e na cultura brasileira. Seu trabalho, especialmente Menino Maluquinho, tocou o coração de milhares de leitores, despertando neles a vontade de sonhar e de viver com a vida com a mesma alegria e curiosidade que caracterizam a infância. E seu legado é um convite para todos, independente da idade, mantenham vivo o espírito maluquinho e nunca deixe de lado a capacidade de imaginar e brincar igual uma criança. Tá? E questão final, o que me fez escolher Ziraldo? Eu escolhi Ziraldo porque a obra representa uma ponte entre o lúdico e o informativo, características essenciais para a literatura infantil. Ele não só cativa com memórias de histórias envolventes e personagens carismáticos, mas também planta sementes de prazer pela leitura que podem crescer por toda a vida. O principal foco meu foi pensar nisso. Que uma criança que lê enquanto criança vai continuar sendo um leitor o resto da vida dele. E seus livros, como O Menino Maluquinho, encantam as crianças, mas também as introduzem a temas mais profundos de forma leve e acessível. Ao escolher Ziraldo, eu quis destacar como a literatura infantil pode ser o primeiro passo para o caminho de leitura contínua e transformador. Essa foi a minha apresentação. Uau! Respirar. Tu tens as fontes da onde tu tirasse? As fontes específicas do livro dele em si, ou qual seria? O conteúdo todo, muito gostoso. Eu tenho salvo histórico, por exemplo, que mostra a morte dele, mas eu não referenciei aqui nessa apresentação. No texto dela tem essa apresentação, o artigo que mostra que ele morreu. Mas tirando isso, tudo é fonte pública e não tem nada específico aqui. Algum comentário de vocês? Gostei porque para as crianças isso importa muito, porque além de ser uma coisa leve, deixar uma mensagem, um ensinamento. Nossa, eu amei. Eu achei legal ele apresentar sobre criança, né, um livro infantil, porque o trabalho dele é totalmente diferente, né, lida com ferro e coisa, e veio falar de uma coisa de uma sensibilidade, né, eu achei que o momento que ele apresentou para nós, apesar de ele ter falado bastante rápido, né, tem que falar um pouquinho mais com calma, mais pausado, mas foi interessante o assunto. Tá tendo que cuidar de 4 crianças também. Gilberto,
aqui um conselho, como apresentante, por favor, senta direito, tá? Eu trabalhei por 18 anos com alunos em TCC, final de curso. Primeira coisa, quando a gente se expressa, tem que falar para quem está ouvindo e não para o computador, tá? A gente não fica balançando a cadeira, porque 2, 3 vezes quase eu fui te segurar, tá? São coisas importantes de postura, tá? Então, quando a gente fala, tem alguns pontos, vírgulas que eu não vi, sabe? Eles voaram, né? Então, nós como leitores, temos que procurar mostrar isso, nós como escritores, né? Temos que tentar fazer essa colocação, e eu, como a pessoa que estou te ouvindo, não concebo sem ter sempre a fonte, tá? Tirei da revista tal, do livro tal, a gente coloca as fontes, Sim. porque é um trabalho que fica anexado aqui na nossa academia, né? Isso é fundamental, Não, o Gilberto. documento de texto eu posso te enviar com as fontes. Não, mas- eu estou falando porque tem mais colegas que irão fazer a apresentação, e isso sempre deve constar, né, gente? Deve constar uma apresentação, né? Apresentação, o Gilberto, né? Que faz a defesa do patrono e tal. São pequenas minúcias, né, gente? Que fazem o correto, tá? Então, isso assim, ó, sempre que tu fores te apresentar como engenheiro, é fundamental que dirija para quem está te ouvindo, tá? Faça ponto, faça vírgula, tá? E coloque sempre da onde tu tirasse, tá? Eu estou acostumado a dar aula quando meu aluno está no computador. Não, mas mesmo para os alunos, tu és uma referência. Sim. Aqui, como tu colocas o Ziraldo, eu gosto muito da obra dele, até li o trabalho dele que ele fala que o Ziraldo, tá? Que o menino maluquinho era o que ele não podia fazer. O menino maluquinho fazia o que ele não podia fazer. Então, ele dava permissão para o todo do maluquinho, né? Então, é importante, assim, ó, que tu te coloque como um defensor, mas um defensor com qualidade, tá? Isso é só conselho, tá, Gilberto? Algum comentário a mais? Eu tenho a impressão, assim, que o Ziraldo, na minha opinião, era um cidadão que protestava através de desenhos, né? Sim. Através de uma manifestação não verbal, né? Porque a gente entende o protesto dele. Eu li algumas coisas, alguns quadrinhos, né, no Pasquim, então é muito interessante isso. Mas a questão assim da apresentação em si, além evidentemente de relacionar fontes, né, eu tenho a impressão assim que tudo é de acordo com a maturidade do acadêmico. Por exemplo, a convivência, como é que a gente vai aprendendo a fazer uma palestra pública. Essas são coisas assim que não é de uma hora para outra que a gente aprende, né? A elaborar um texto, né? Elaborar um audiovisual assim, né? Para facilitar a apresentação. Isso é importante. Mas nós temos que ter, assim, evidentemente, claro, a exigência sempre melhor de qualificar o acadêmico para eventos exteriores, quando nós vamos fazer alguma apresentação fora da academia também, né? E daí você vai ter que demonstrar conhecimento, demonstrar metodologia de apresentação, etc. Então, eu tenho a impressão que esses conselhos são sugestões, né, para melhorar, porque a gente não aprende de um momento para o outro, né? Essas coisas a gente vai evoluindo, né? E, inclusive esse tal de TCC das universidades é um terror dos alunos, né? Porque todo mundo se apavora quando chega na hora de fazer o tal de TCC, né? Agora mudou, né? No meu tempo era outro nome. Era monografia, agora já mudou até o nome. Então, tudo é uma questão de amadurecimento, né? Mas isso nós não vamos aprender de uma hora para outra, nós temos que trabalhar isso, quem sabe lá, né? Usar essas metodologias aqui dentro da academia para nós nos preparar melhor, né? Sim, por ser uma apresentação PowerPoint, eu não coloquei referências específicas, porque realmente... Mas de repente tu tirou do próprio livro, né? Na verdade, a maior parte das fontes foram na internet, realmente.
artigos em geral que eu achei, mas, tipo, e notícias, mas tipo, eu não vejo como uma referência alguma coisa que já é pública, né? Posso colocar qualquer coisa também. Mais alguém? Pode falar. E eu só queria dizer assim, achei importante essa questão de trazer o Ziraldo, e tu escolheu o Ziraldo, porque o Ziraldo é isso aí mesmo, né? O Ziraldo era uma criança grande, na verdade, né? E ele colocou a obra dele nesse cartoon, maluquinho. E eu acho assim, como crítica para nós, né? É isso que eu digo, a crítica para nós é sempre assim. Isso aqui também é um aprendizado para a gente, né? É isso que tu está dizendo, é importante, porque assim, quando eu estou lá fora, na minha individualidade, trabalhando, as pessoas que conhecem eu e você vão saber, o Gilberto é da academia, o Ervino é da academia. E isso, ou nós temos uma referência positiva, ou nós vamos comunicar um desastre. Né? Então, assim, o aprendizado, e isso é intrínseco aqui, né? A gente se coloca aí nesse lugar aí, né? Nessa arena aí, e a gente fica meio como leão aqui do lado, vendo o que tu vai pegar disso tudo que tu está apresentando. E eu acho que é importante a experiência também, não é? É uma experiência. E a gente pode se sujeitar à experiência e sair com uma visão positiva da experiência, né? Não é que a gente está aqui para criticar, dizer, tu fez errado aquilo, errou ali, tu fez aquilo. Não. A gente está aqui para dizer que é um momento de aprendizado e que isso é positivo para nós, né? Vai nos levar para frente, né? Mas assim, achei bem legal a explanação do Ziraldo, eu conhecia pouco dele, li pouco sobre as coisas do Ziraldo, né? Mas achei legal tu ter escolhido ele como teu patrono, assim, porque é de fato uma inspiração muito alegre, o Ziraldo, né? E eu acho que é uma sugestão também pelo que ele fez, né, de ilustrações e também trazer na apresentação. Sabe? Também trazer o livro dele. Eu cheguei a pensar, mas como era texto, tecnicamente... Não, mas a apresentação ela é livre, todos aqui quando se apresentaram trouxeram os livros, a Fátima está trazendo. Eu acho que isso é importante porque enriquece e também descontrai um pouco quem está apresentando, porque as pessoas começam também a observar imagens, livros, isso enriquece também. Tá? Ainda mais ele que tinha tanto para ofertar e para oferecer, fica uma sugestão na apresentação. Botar uma capa dos livros. Eu queria mencionar que o Ziraldo, ele escreve para crianças, ele dirige-se às crianças, mas a audiência verdadeira dele são os adultos, são os políticos, a sociedade. Então, esse aspecto de escolher uma audiência da leitura para dirigir, que é a infantil, para atacar problemas sociais e problemas de estrutura da sociedade adulta, é muito importante também. Porque essa dualidade de dirigir-se tudo como se fosse brinquedo de criança, mas falar dos costumes dos grandes é muito significativo no Ziraldo. Ótimo. Isso aí. Eu tenho uma página ali que está a minha filha Rossana, falando que ela estudou na Federal, ela entrevistou o Ziraldo. Uma foto colorida, no meio do livro. Se quiserem olhar uma foto, pode olhar que tem o livro em casa. Então, Mais alguém? Então. Chamamos agora, então, em segundo momento, Fátima Dornelles, que ela é filha de agricultores, natural de Pinheiro Marcado, Carazinho, cursou administração de empresas e ciências jurídicas e sociais, fez faculdade de Direito na UPF, trabalhou na Caixa Econômica Federal, participou da diretoria dos sindicatos bancários, é autora do livro Pinheiro Marcado 160 anos de História, publicado em 1987, e é sócia fundadora da Academia Carazinhense de Letras. Bem-vinda. Bom, gente, em primeiro lugar, eu quero saudar a todos e dizer que eu pensei bastante, ponderei várias coisas e a minha escolha recaiu sobre o padre Heber Salvador de Lima. As pessoas que me conhecem, tipo a dona Arlete, que faz anos comigo na Paróquia da Glória, sabe a atividade que a gente fazia. Eu pensei muito e eu escolhi falar sobre o padre Heber.
um padre jesuíta, que nasceu, ali está a foto, mas eu já coloco os dados, em 1920 e morreu em 2002, há pouco tempo. Então, a biografia do padre Heber. Ele nasceu em novembro de 1920 em Piraúba, Minas Gerais. Filho de família simples, uma religiosidade muito grande e devota de muitos santos. Em sua infância, ele já gostava de cuidar de flores, do jardim e das coisas da natureza. Cursou o antigo curso primário em sua cidade natal. Aos 12 anos, ingressou na Companhia de Jesus em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Fez a escola apostólica, noviciado, juniorado e magistério. Cursou filosofia na Faculdade Nossa Senhora Medianeira de São Paulo. Em 1948, foi para o continente europeu cursar teologia na Universidade Gregoriana em Roma. Porém, após um semestre, foi transferido para a Inglaterra, onde foi ordenado presbítero em setembro de 1950 e no mesmo ano concluiu teologia, ordenando-se sacerdote. Também passou por Valência, na Espanha, cursou letras clássicas na Inglaterra e fez os últimos votos em fevereiro de 1955. Ele voltou ao Brasil, foi professor de cultura greco-latina no Colégio Anchieta, em Nova Friburgo, entre 56 e 57. Foi professor em São Paulo, período que atuou como ministro-chefe do seminarista. Ele teve uma grande atuação junto ao sacerdócio. Trabalhou como professor em diversos cursos, diversas faculdades em São Paulo. Foi designado em 1968. Parece que ele se encontrou na vida na paróquia Santa Genoveva de Goiânia. Ele atuou como professor na antiga Universidade Católica, seria a atual PUC, lecionou inglês, literatura, cultura religiosa, porque ele tinha um conhecimento grande, praticamente, de muitas coisas. Além de orientações que fazia aos colegas, alunos e aos paroquianos. Em Goiânia, o jesuíta permaneceu por mais de 40 anos. Além das aulas na Universidade Católica, se dedicou a trabalhos literários e começou a escrever periódicos, artigos em jornais, atuou como tradutor e autor de dezenas de livros. Padre Heber adorava fotografia, era apaixonado por rosas, flores, a natureza em todos os seus aspectos. Ele teve uma peculiaridade muito importante, porque os livros dele, muitos eram uma folha, as flores, aliás, as imagens, flores, rosa, natureza, muita coisa, a poesia que dizia a respeito da foto. Então ele se caracterizou com esse ícone, ele foi um símbolo. Todo mundo gostava do padre que fazia os livros com flores, com poesias. Era um excelente fotógrafo, ilustrou seus livros com fotos e suas imagens de flores se tornaram muito conhecidas nos livros, cartões postais, marca-texto das editoras paulinas durante muitos anos. Na época de 70, na década de 70, como está no texto, que a minha fonte é internet, Facebook e editoras paulinas e Loyola. Estava começando os movimentos dos grupos de jovens nas igrejas católicas. Praticamente em todo o Brasil, na maioria das dioceses, na nossa diocese de Passo Fundo e nas nossas paróquias aqui da Glória. Eu, como a Sônia, como outras pessoas, como o Cláudio, a gente participava de grupos de jovens. Eu listei alguns ali. Os Emaús, Vicentinos, Franciscanos, Congresso de Jovens Rurais, depois o EJC, que era para os jovens, filhos dos cursilistas, o CLJ, que inclusive eu tive uma pequena participação, que eu fui no Cajo, em Porto Alegre, no ano de 80, que foi a criação do CLJ. O próprio Grupo Onda
para adolescentes e vários outros grupos de jovens. Esses grupos eram formados por jovens e adolescentes que formou líderes para as próximas décadas. As atividades consistiam em reuniões semanais, catequese, serenatas, comemorações de aniversário, cursos específicos, encontros de formações, retiros espirituais, principalmente aqui da nossa diocese, ali na Casa de Retiros em Passo Fundo, e muitas vezes eram usados subsídios de diversos autores, exemplo, Padre Zezinho, o Roque Schneider e o Heber Salvador de Lima. Os jovens e adolescentes, começando a se apaixonar, a descobrir o amor, ansiavam pelo novo livro do padre. Pelas suas páginas eram repletas de fotos, temas encantadores, natureza, pássaros, paisagens, amanhecer, entardecer, pôr do sol, flores, cores e amores. Era conhecido como o padre das poesias. Editou seus livros em vários temas: rosas, flores, mensagens, aniversário, criança, família, gestante, mães, pássaros, liberdade, ecologia. Naquela época pouco se falava e eu consegui um livro da ecologia, beleza das pequenas coisas, bem como o padre Heber teve um livro que foi meio polêmico, que ele editou sobre o que ele viveu na guerra, na Segunda Grande Guerra Mundial. Ele abordou diversos gêneros literários, poesia, crônica, contos, entre outros. Enquanto pároco da paróquia Santa Genoveva, desenvolveu e foi responsável por várias obras sociais. Colaborava em outras paróquias e na catedral em Goiânia. Goiânia se tornou a menina dos olhos dele. O aeroporto de Goiânia, Santa Genoveva, que eu e o Gilberto temos ido frequentemente, feito a viagem até o aeroporto, era onde o padre gostava de ir, ver a movimentação e abençoar as pessoas que chegavam e partiam. Em 2012, já com 92 anos, ele foi destinado para uma comunidade em Belo Horizonte. Estava lúcido, colaborou muitas vezes em diversos trabalhos paroquiais. Padre Heber ficou quase 90 anos na congregação Companhia de Jesus e atuou 72 anos como sacerdote. E aí tem as obras literárias. Bom, Então ele morreu com 102. 101, ele iria completar 102. A primeira, que foi seria o máximo, uma rosa me disse. Eu tenho aqui, escrevi, que eu gosto de escrever quando eu comprei, em abril de 82. Esse é uma rosa me disse. Consegui no meu acervo pessoal e particular. Aí tem, na mesma sequência de flores, a Valsa das Flores. Aí nós temos A Flor de Dentro, que é um livro bastante importante também, falando em flores. Aqui, esse aqui também. Rosa de Deus, Mãe da Gente. Dedicado às nossas mães, a nós que somos mães, às esposas, às pessoas que estão amamentando, que estão gestando, que estão procriando a vida. Um outro livro que eu consegui, Beleza é Fundamental. Também na base da natureza, da beleza, das pequenas coisas. O padre Heber, ele via a poesia, e eu lembrei da professora Solange, quando nós estávamos lá no Rufino Leal, ela viu um pássaro e disse: esse pássaro inspira uma poesia. E o padre Heber inspirava qualquer coisa que ele visse, ele queria fazer uma poesia. Esse livro aqui eu gostava muito, li muito, adorava os reflexos. Esse livro tem umas mensagens bastante profundas. Aí o padre Heber também escreveu A Canção dos Caminhos, também sobre os caminhos, aonde levam os caminhos. E aqui eu tenho 2 livros que não tem flores, são de contos. E aqui eu quero falar mais uma coisa. Quando eu falava em grupo de jovens, o Cláudio, o Léo, as irmãs do Léo e outras pessoas, a gente participava de grupos de jovens. E tanto eu, como o Cláudio, como outras pessoas,
a gente começou a se inspirar no Padre Heber. O livro que o Cláudio se inspirou é Entre Sem Bater. Eu descobri isso. Ele não conseguiu localizar para mim. Aliás, esses livros são raridades, porque eu procurei nas bibliotecas, por sorte eu tinha em casa. Esses livros aqui, contos, e fala de uma maneira tão bonita para os jovens. Esse arte de ser jovem abrange desde a adolescência, passando por juventude, namoros, encontros, essa juventude magnífica e seus encontros amorosos. Esse o amor é mais forte. Novamente o padre voltou a falar no amor. E aqui, como eu falei, né, já no ano de 1981, esse outro livreto aqui sobre a ecologia vista de cima, olhando de cima para ver a beleza de uma borboleta, de uma abelha, a beleza que existe na natureza e que nós nem sempre percebemos. Aí, como eu disse que foi uma dificuldade conseguir livros, eu consegui comprar 2, uma rosa me disse, que estão aqui. Esses 2 livros eu consegui adquirir agora. Esses aqui eu consegui na minha biblioteca pessoal. A minha consideração eu escolhi por ser um tema que, embora trate de flores, de amores, fala sobre a vida, gestante, mães, família, liberdade, liberdade de expressão e como a gente deve ver a natureza em sua profundidade. E, para finalizar, quero dizer que eu fiquei muito feliz, eu fiz pesquisa, eu procurei, eu olhei, mas depois já, como eu sempre disse que eu pego e coloco a data, em agosto de 1993, eu, já casada, mãe de família, ainda participando de movimentos católicos, eu comprei esse livro, eu adquiri A Volta da Rosa, que seria tipo a volta de uma rosa me disse. E daí eu lembrei daquela música. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. A rosa voltou, a rosa está presente. E por falar em rosa, eu queria fazer uma singela homenagem, eu queria alcançar para cada um de nós uma flor, simbolizando a vida, a natureza, o que nós temos de bom. Que essa flor possa retratar o carinho que o Padre Heber quis dar, o amor que o Padre Heber colocou para as pessoas. Uma rosa me disse, as flores estão aqui, as flores também falam, as flores estão ao nosso lado. Nós temos aqui a Sônia, que é ecologista, nós temos a Clarice, que gosta de lidar com flores. E eu quero deixar uma flor para cada uma pessoa que está aqui, com o meu carinho, com a minha amizade, com a minha alegria. Quero dizer que as flores estão presentes em nossa vida e nós devemos sempre olhar para as flores, adorar e querer. Com essa distribuição dessas flores, eu peço que cada um de nós seja feliz. Quando existir diversidade, vamos lembrar o que a rosa nos disse. A rosa pode estar quieta, a rosa está no seu lugar, mas as flores também falam. Eu quero dizer a vocês que eu escolhi, foi difícil, eu tinha 3 supostos patronos. Eu escolhi o Padre Heber porque algo me tocou no coração. Esse padre fala de muitas coisas e existe também na vida da gente, com tanta intimidade, um momento da gente olhar a beleza de uma flor. E essas flores nos encantam. Por enquanto, meu muito obrigada. Só uma parte.
só escolheu ele, porque quando eu escolhi o meu, ele era vivo. Nós tivemos esse problema. O Cláudio escolheu o padre Éder e não pôde Fui apresentar. pesquisar, achei que já tinha morrido e ainda estava vivo, com 102 anos. Você matasse ele, Queria ter matado ele. Muito bom, eu acho que tu fizeste uma imersão realmente na vida dele, né? Conhecia ele, porque eu fui cruzadinha, eu fiz Emaús, eu fui do grupo de jovens, fui do encontro de casais, então eu passei por todos esses momentos. Muito importante, gente, agora a gente ressaltar que ela fez uma imersão no personagem dela, né? Conseguiu nos colocar de forma, vamos supor, informativa quem ele era, o que ele fez e o que ele deixou. Isso é fundamental, né? Isso é fundamental. Ela nos mostrou as fontes, tenho alguns desses livros também, e é importante que a gente veja, gente, que uma apresentação a gente tem que ir de cabeça. Ela tremeu, ela sentiu, ela se emocionou, né, gente? A gente vibra junto, né? Indiferente de resultados ou não, estar presente com o autor nos torna diferente, tá? Parabéns, então, tá? Passo a palavra para quem quiser falar. Eu gostaria de comentar, né? Eu que sou a produtora das flores. Hoje de tarde, inclusive, eu estava numa palestra sendo entrevistada por um pessoal lá do Holanda, sei lá, do Moçambique, e eu falava sobre o quanto a gente não enxerga a natureza, né? Eu estou até emocionada, porque casei o trabalho da Fátima com a entrevista que fizeram comigo hoje de tarde. Nós vivemos num mundo, né, tão lindo, e tem muitas pessoas que passam por uma planta e não enxergam. Eles não sabem que aquela planta, quando crescer, vai dar um fruto para nós ou para uma criança. Eles não sabem que aquela planta nos dá o oxigênio que ele precisa para respirar. E, então, assim, as pessoas têm, hoje em dia, vivido tão em torno do celular, da internet, do like, do não sei o quê, que eles não estão enxergando mais o mundo. Se tu perguntar para uma pessoa o que é aquilo ali, tu mostrar uma planta para a pessoa, a pessoa é capaz de dizer assim, não sei, nunca vi. Né? E hoje, inclusive, de manhã, eu estava no centro ali, filmei uma florzinha no chão, na rua ali, e ia postar até no meu Face, né? Que no tempo de criança eu brincava e comia. Até tinha aquela que está no nosso livro, o Vivi, dessa, talvez amanhã eu posto no Face, se eu não deletei. Ou as azedinhas, né? A gente conhecia, a gente pisava na roseta, chupava os pés. As crianças hoje não sabem o que é gravar uma roseta no pé, porque elas não enxergam a natureza, né? Então eu vi agora a Fátima apresentar esse autor dela tão maravilhoso ali, que eu nunca tinha visto falar. Eu sabia que o seu Cláudio ia apresentar esse autor. E ver que já existe uma pessoa, né, que era um religioso, o quanto ele devia amar a natureza também para fazer seus livros, né, voltado à natureza, à paisagem, para ver o quanto nós estamos ficando para trás na questão do amor com a vida, com as coisas que nos fornecem a vida, que é a natureza. Hoje as pessoas não querem mais saber disso. Tu oferecer uma flor, tem gente que pega e joga no lixo. Eu, quando fui passar nos lugares, vi uns buquês lindos jogados no lixo, eu penso, só pode que foi um amor que a pessoa não gostava, porque a flor não devia estar ali. Ela nem merecia estar na mão daquela pessoa, porque jogou fora, né? Se não gostava mais da outra pessoa, azar, mas cuida da flor, né? Então eu achei assim, Fátima, que foi muito boa a tua história, né? Me emocionei muito com a tua apresentação, e justo por ser hoje de tarde também eu ser entrevistada e falar sobre isso, sobre a importância da natureza e da gente repartir, né? Repartir, não só repartir as flores, repartir esses momentos, repartir a nossa vida, repartir o que a gente tem. Às vezes a gente pensa assim, eu não tenho nada, mas uma palavra de carinho que a gente possa dar para outra pessoa já é um repartir. Então, eu adorei. Muito bem. Roberto primeiro, depois Solange. Bem sua vez, prof. Aí a prof. Solange estava nos fofocando enquanto você apresentava, porque a gente estava impactado com a sua apresentação. Basicamente isso. Eu falei para a prof. Solange, dá para sentir o quanto ela gosta desse autor. Então, assim, primeiro que é um prazer ter momentos assim em que a gente pode ver a versatilidade da academia, né? Eu não conhecia o autor, a Clarice acabou de dizer que também não conhecia, e isso é fantástico porque a gente sai
com novas visões e novas experiências e novas visitas para fazer, né? Porque agora eu também quero ler esse autor. Então, assim, é fantástico a forma como você apresentou e ver o quanto realmente você gostava. E dizer que eu tô com um pouco de inveja, porque o meu José Guimarães, eu não tenho tanto livro quanto ela tem, não, para eu apresentar. A biblioteca tem. Eu vou ter que recorrer à biblioteca para conseguir pegar o acervo. Então, assim, muita coisa do José, e isso eu vou falar na minha apresentação, mas muita coisa dos meus autores, eu não tinha acesso ao livro impresso, né? Na época, a gente tinha acesso na escola, e isso deve ter acontecido com muitas pessoas aqui, né? E não tinha dinheiro para comprar o livro, porque era muito caro, né? Então é fantástico ver que a Fátima tem um dos mestres dela, né? Eu posso dar uma parte? Claro. Eu quero agradecer a oportunidade, porque eu falava muito com a Sônia e o Gilberto mais ainda, que eu tenho coisa demais em casa e eu preciso me organizar. E procurando todos esses aqui que estavam na minha biblioteca pessoal, eu comecei a organizar. E eu vou fazer o que o professor Spierre tem, tudo organizadinho. Eu procurei e já classifiquei o que é cultura gaúcha, o que é catequese, o que é isso, o que é aquilo. Foi uma bênção para mim eu ter escolhido esse autor e colocado. Eu sei que alguns estão meio sovados, mas é que foram muito usados. E eu fiquei muito feliz, Roberto, e como eu te disse, eu consegui comprar na internet 2. Eu vou doar para ti, porque eu tenho cópia e tu vai ler. Deus, obrigado! Bem for e livro. Solange. Solange? Não, você sabe que eu adoro poesia, né? Falou em poesia, me conquistou. Eu agora parei de trabalhar definitivamente na escola, mas eu continuo fazendo um trabalho voluntário com as crianças lá no La Salle, trabalhando, motivando eles para a poesia. É impressionante você ver como eles gostam. Então eles perguntam assim para mim agora, como eu disse para o Roberto, eles perguntam, prof, de onde a senhora tira tanta ideia para escrever? Eu disse, olha, eu tiro de tudo, é só você parar um instante. Se eu estou escutando uma música, uma palavra que aparece, se eu vou lá na minha cozinha, lá no meu prédio, eu enxergo a bandeira ali da prefeitura, aquele balançar da bandeira, aquilo me inspira. Se eu vou na outra, lá na sacada, que eu escuto o barulho das crianças, um pássaro voando, tudo isso para mim inspira. E eu, como trabalhei muitos anos com ensino médio, então a gente tem um vocabulário um pouquinho melhor, né? E eu me esqueço que eu estou trabalhando com criança. E esses dias, quando eles me perguntaram, eu disse, pois é, pessoal, eu tiro de tudo, qualquer sinalzinho me inspira. E agora, ultimamente, eu estou percebendo que eu estou escrevendo quando sinto meu coração sangrando. Daí um aluno disse assim, como assim, professora, coração sangrando? Aí eu me dei por conta dele assim, não, é que agora os meus filhos não estão mais morando aqui, os meus netos, agora eu tenho um bisneto também que está longe, então quando eu sinto uma saudade deles, assim, eu sento e escrevo. Então é uma hora que eu tenho mais inspiração. Quando a Fátima começou a falar ali que o padre, que eu já tomei nota aqui, que é o padre da poesia, eu pensei, meu Deus do céu, é o meu xodó. Porque tudo que fala em poesia, porque a poesia são detalhes, é sensibilidade. E é isso que hoje as pessoas não têm mais, elas não têm mais aquele tempo de parar e olhar. Tem um poema, por exemplo, no meu segundo livro, que eu coloquei assim, só por um instante. Só por um instante eu parei, quanta coisa eu pude observar. E aí no final eu encerro a minha poesia dizendo assim, e você, faça uma experiência, pare um instante e olhe ao seu redor para ver quanta coisa você vai perceber. Então, assim, gente, poesia para mim é sensibilidade, é aquela força que se encontra muito na natureza. É bem isso aí que hoje as pessoas não estão mais percebendo, é na natureza. Desde escorrer uma lágrima de alguém, por exemplo, eu ontem chorei muito na televisão quando eu ouvi aquela notícia lá de Pelotas. Gente, porque daí eu fico me imaginando os pais dessas crianças, empatia, né? E a gente tem filho, meu filho está sempre na estrada, então a gente se preocupa. Daí eu pensei, eu vou entregar nas mãos de Deus, Deus sabe o que faz, né?
Mas realmente, ultimamente, eu estou muito emotiva, não sei, acho que porque eu estou trabalhando com as crianças e as crianças têm uma empatia assim comigo. Até as crianças, os autistas, eles vêm, eles me abraçam, coisa que eles não têm, se eles não gostam, né? Só que eles não vêm me abraçar, eles vão chegando perto de mim, assim. Eles vão chegando, muito assim, me abraçam. E quando eu abraço, eles sentem, sabe? Então isso aí tá me tornando uma pessoa assim, mais emotiva do que eu já me considero. Tanto que eu agora disse para a Ilsa, eu trouxe ali o livro, o próximo livro vai ser isso aí. O Andari, então. Motivar. O religioso normalmente pratica uma religião mecânica, né? Então, quando nós nos deparamos com alguém que busca externar o seu sentimento por meio de poesia, por meio de culto à natureza, né? A gente pelo menos fica mais sensível à mensagem religiosa, né? Nós sabemos que quem gosta de estudar, por exemplo, a questão das religiões e tal, né, sabe que os maiores conflitos da humanidade, dos maiores conflitos da humanidade, foi a questão religiosa, né? Tanto a católica, a perseguição ao cristianismo, como a questão do protestantismo em 1500 e pouco, lá com Martinho Lutero. Então, eu sou muito cético. Na verdade, estou externando um pensamento meu com relação a ir na igreja, a ouvir o padre, né? Eu sou católico, eu sou fruto de o meu pai era católico e a mãe era evangélica. Aí a mãe adotou a religião do pai e nós nos criamos ali, na religião católica. Mas eu cansei de ver padre, eu pessoalmente cansei de ver padres lá por volta de um pouco depois do meio-dia e no banco depositar o dinheiro do movimento do dia, né? Lá em Sarandi era costume do vigarista e entregar o dinheiro lá, botar na poupança, né, o dinheiro. E também a gente conhece a história, né, com relação os grandes benemerentes, né, as famílias benemerentes que contribuíram para a edificação de templos, né, e que historicamente depois passaram a ser cultuadas, né, como os fundadores de cidades, etc., né. A gente sabe como é que funciona essa coisa, né? Então a gente, quando assiste uma palestra como hoje, né, de um vigário, né, jesuíta, né, que tem toda a questão tem os padres redentoristas, tem os padres jesuítas, tem tantos segmentos, né? Tem padre que não pode ser remunerado, tem aqueles que são remunerados, né? Então a gente fica de certa forma emocionado, porque esse deve ter feito um trabalho de religar o ser humano com Deus, né? Eu acho que ele deve ter se encontrado com o Tarcísio nessas viagens. Lembrei de ti, Tarcísio. Né? Porque ele fez várias faculdades, vários cursos, uma pessoa com um conhecimento muito grande, né? É importante relevar aqui, né, como ele chegou através da própria religiosidade, né, conseguiu fazer tanto. Me chamou a atenção ele ser da Companhia de Jesus, que foi a principal na formação na educação no Brasil, a Companhia de Jesus, né? Eu li isso também. Isso, Complemento que ela não mencionou, eu lia muito os contos e as poesias dele naquele livro da família. Esse livro da família é um livro anual, tem ainda até hoje, aqui no Centro Catequético, na livraria paroquial, tem para vender.
Normalmente nós lá em casa compramos, tem um em alemão, escrito em alemão, e um em português. Inclusive eu mandei para lá uns textos, umas poesias, anos atrás, que foi publicado nesse livro. E o padre Heber Salvador escrevia nesse livro também diversos contos, diversas poesias. Só aproveitando o gancho, na revista Entre Amigos, que era do movimento dos vicentinos, da matriz em Curitiba, o padre Heber escrevia, e o nosso colega aqui, o Cláudio Reck, mandou muita poesia para a revista Entre Amigos, que ele escreveu, porque ele... Inspirado nas mensagens, nas poesias do padre Heber. Bem, então aqui, gente, eu acho que nós estamos ficando por aqui pela hora, mas eu só gostaria de fazer um comentário a importância quando a gente realmente coloca um todo, né? Conhecemos, amamos, aprendemos, né? Isso é fundamental. Então, acho que foi uma noite muito cheia, uma noite prazerosa. E gostaria de aproveitar a fala da Clarice, que ela fala como é importante a gente ver uma flor, né? Como é importante ver a natureza, como é importante a gente ver as pessoas, gente. Nós, como escritores, temos que escrever bem, temos que buscar assuntos fortes, que foi a nossa proposta do ano, de tentar chegar com uma literatura para as crianças, que hoje estão só no celular, né? Para a gente tentar achar um endereço que nos leve ao encontro dessas crianças com a nossa escrita, tá? Então fica esse chamado, e vendo ela falar da autoria, do protetor dela, né? Do defensor, eu gostaria que a gente pensasse de uma hora nós fazermos um resumo de nossos patronos e de repente nós editarmos uma espécie de um livreto colocando nossos patronos, a nossa visão sobre o nosso patrono, tá? Né? Eu acho que assim, ó, porque nós poderíamos fazer uma espécie de uma releitura, né? Através da informação correta, tá? Então, meu obrigado a todos. Fica qualquer dúvida que tenha, eu vou colocar as pautas da nossa reunião na diretoria, pois não, Ivaldo? E só uma pergunta, nós estamos lá com o professor Cadinho. O que vocês acham? Pode continuar com Sim. Vamos lá. Dá pra deixar. Pois não, Ivaldo?